tá bom, filho? Ótimo, então, pastor. Aí, Sem problema. semana que vem, você entra um pouquinho mais cedo, Isso. que eu consigo te Não, colocar. joia. Tinha uns Tá minutinhos bom? antes, sem problema. Ok. Pastor Júlio, por que eu estou esse tema? Gente, eu estou querendo fazer às quintas-feiras, tipo um bate-bola, lá e cá, rapidinho. E, sabe, assunto do momento, assunto do dia, assunto da semana, pastor Sim, Júlio. É isso que sim. eu estou querendo trazer. Aham. E essa semana eu vi algo que mexeu comigo, mexeu um pouco, assim, fortemente comigo, sabe? E quando mexe comigo, aí eu estava orando ontem à tarde. Não tinha tema ainda, tá? Sim. Mentira, não tinha tema. E aí, gente, vocês não sabem, eu estava orando e veio esse assunto no coração. É como se Deus falasse isso comigo. Uma mãe que, tadinha, ela trabalha 12 horas por dia, mas ela deixa uma criança de 5 aninhos no período de 12 horas sozinha. Sozinha. Uhum. A criança tem que esquentar a comida, a criança tem que se cuidar, a criança tem que proteger a casa. Aí eu olhei assim, depois eu vi um outro caso que mexeu mais comigo ainda. Uma menina de 7 anos, 8 aninhos, que foi sozinha para uma vendinha, um barzinho, Sim. comprar as coisas e a criança não volta, porque o vizinho já estava observando a criança já há algum tempo, e aí ele diz para a criança, entra aqui dentro que eu tenho uma bala ou presente, eu não me lembro exatamente o que foi, mas foi mais ou menos isso. Quem assistiu esses programas policiais aí, porque eu fico assim com o controle, quando quero descansar um pouco, mas só que eu não descanso, eu fico assim, ó. E aí eu parei e eu vi isso. E a criança entrou e a criança, infelizmente, não foi encontrada mais. Então, a minha palavra, pastor, vou chutar essa bola para você agora, Sim. é essa. Uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, ela pode ficar sozinha em casa, ela pode sair para comprar as coisas sozinha. Pastor, a gente tem visto aí muitas situações que têm acontecido no dia a dia, né? Que é triste. Eu vi algum desses casos, direto a gente vê na internet, a gente vê na televisão essa situação de crianças, né? Que até porque mora num bairro sossegado, né? A vizinhança é sossegada, os pais confiam em deixar a criança aí num bar, no vizinho e na casa dos outros, e a gente vê que é o que mais tem acontecido. Porque, assim, eu estava pesquisando, quando a senhora deu o tema, eu vi que, assim, ó, todos os anos, 40 mil crianças ou adolescentes somem no Brasil, pastor. 40 mil. 40 Dessas, mil por ano. por ano. Dessas 40 mil, de 10 a 15%, seria de 4 a 6 mil, nunca mais retornam. Né? Então, assim, graças a Deus. Pastor Júlio, Oi? repete isso devagar, porque um É. pai e uma mãe precisam ouvir isso. Que a gente imagina, é um número muito grande, pessoal. São 40 mil crianças ou adolescentes, isso é de 0 a 17 anos, que somem no Brasil todos os anos. E desses 40 mil, de 10 a 15%, que dá mais ou menos de 4 a 6 mil crianças ou adolescentes, não retornam mais para sua casa. Graças a Deus, que é um número alto que consegue voltar, né? Grande parte, 90% volta. Mas tem os 10% que não deixa de ser um número muito grande, porque 4 mil crianças sumirem, desaparecerem e não voltar para casa é muita coisa. E grande, é muita coisa. Assim, eu fico imaginando, eu que sou pai novo de uma criança pequena, a gente fica, Karen, eu e a pastora Karen, a gente presta muita atenção nisso. A nossa casa é toda fechada, tem portão, tudo. Mas quando o Samuel tá lá embaixo brincando, vem o primo dele brincar, eles estão jogando bola, a gente toda hora fica de olho. Porque a gente não sabe, louco tem pra tudo, né? E igual a senhora falou, o inimigo tá ao nosso derredor, só bramando, só olhando, só tramando. Essas crianças, igual a senhora falou dessa menina, o vizinho já tava há dias percebendo a rotina. Tava há muito tempo, ele já percebia, falar, ela vai sozinha todo dia, nesse horário ela vai lá comprar uma Coca-Cola, todo dia ela vai lá comprar um macarrão, todo dia ela vai comprar um miojo. Então, assim, ele falou assim, e ela demora 10, 15 minutos, ninguém vê. Então, ele já imaginou, falou, eu vou conseguir sumir ela depois de 3, 4 horas que alguém vai perceber que essa menina sumiu. Então, assim, não é só o deixar ele sozinho, já é algo complicado você deixar uma criança sozinha, mas aquilo se tornar rotina, você já está dando uma brecha para o inimigo trabalhar, né, contra as nossas crianças, né, pastor? Então, assim, a gente precisa vigiar nisso. A gente precisa tomar cuidado. Então, assim, eu
não sou um especialista, mas eu creio assim, que uma criança de 5, 6, 7, eu creio que até uns 10, 11 anos não tem maturidade suficiente para se cuidar sozinha, né? Eu não cheguei a ver na internet, daqui a pouquinho eu tento procurar, até que idade que, se não me engano, é a partir dos 12 anos que a criança já pode ficar sozinha sem ser como abandono de capaz. Mas assim, até 10, 11 anos eu ainda acho muito arriscado. Mas aí também, né, pastora, nesse bate-bola a gente pensa, e como fica a mãe sozinha, que tem que trabalhar, porque se não trabalhar não sustenta, porque às vezes recebe 100, 150, 200 reais de pensão, que não paga nem a fralda da criança, ela precisa trabalhar. O que que ela faz? O que que ela consegue fazer? O que que ela pode fazer, né? Então a gente precisa pensar e ajudar nisso também, né, pastora? Para a gente poder pensar numa solução para que a criança não fique sozinha, mas também, né? Pode falar, pastora. Eu acredito, né, que as escolas, gente, eu sou daquela opinião hoje, pastor Júlio, Sim. que a escola tem que ter lazer, uma boa, né? No meu tempo era merenda, mas hoje um bom lanche, almoço para a criança, depois um lanchinho. E por quê? Porque se os pais trabalham, e já que não tem condição de ter escolas boas, públicas, creches, então eu acredito que, por exemplo, os candidatos a vereadores aí, a pastora Flávia Tomás, que é pré-candidata, é preciso pensar nisso. É preciso pensar nisso, pastora Flávia, a senhora escreveu aí, mas eu, sinceramente, daqui não consigo eu já ler. leio. Ó, ela falou assim, pode ser uma criança menor de 16 anos ou maior se for relativamente incapaz, né? Uma criança deficiente maior de 16 anos ainda continua. E um idoso maior de 60 anos. Então, menores de 16 anos são considerados incapazes, né? Então, para a gente ficar sem Agora, diferença ali. uma criança de 8, Não, uma criança de 5 fazendo comida, pastor, você imagina? Ela não tem noção de uma panela. Eu acho que se essa mãe conversasse até com o patrão, tudo, gente, no meu tempo, assim, se conversava. Eu ensinava as mães mesmo, eu abri o jogo. Conversa com o patrão, às vezes, muitas delas eu consegui que a criança ficasse junto no trabalho, num quartinho, brincando, fazendo o dever de escola. Outras, eu mandei para a prefeitura depois abriu creche, escolinhas no bairro. Então, gente, eu acredito que vai muito isso aí, na minha opinião. O líder do bairro, seja um líder eclesiástico, seja os pais, vocês têm que observar isso aí, são direitos. São direitos. Então, nós temos que lutar por isso. Não é dizer, ai, pastor, eu tentei uma vez, duas, e a coisa não muda. Gente, se não muda, vamos mudar essas leis. Porque se está vindo, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Agora, na minha opinião, né, uma mãe, e só que é uma coisa, pastor Júlio, uma coisa que revolta um pouquinho a gente não quer falar, mas quer. Essa mãe bateu boca. Olha a coisa mais triste e feia. Ela bateu boca com um delegado que a criança com 5 anos poderia ficar em casa e se cuidar e se prover ali. Agora, uma criança, gente, olha, se com pai e mãe, uma criança se queima, uma criança pode acontecer coisas ali terríveis. Criança pode... muitas coisas, né? Que a gente vê que criança não tem noção de perigo, né, pastor? Ele não tem noção do que está certo ou errado ali, praticamente. E a senhora falando, eu acabei de lembrar também, porque essa mãe estava brigando com o delegado, dizendo que o filho dela podia ficar sozinho. Então, ela queria tirar a responsabilidade dela. E a gente viu... Eu vi ontem na televisão um caso totalmente o inverso. E aí a gente vê que realmente são algumas pessoas que, infelizmente, estão meio complicadas. Uma mãe que foi num posto médico com um filho de 5 anos e o médico não queria dar atestado para ela, dizendo que a criança podia ficar sozinha. Um médico. O médico batendo boca com ela. E ela falando, moço, meu filho tem 5 anos, como que ele vai ficar sozinho? Ele falou, você não pode deixar a comida pronta? Ele não pode pegar... Sabe, um médico jovem ali, eu falei, gente, chega a ser absurdo. E realmente, igual você falou, a mãe estava ali batendo boca com o médico, falando, meu filho não vai ficar sozinho. Então, assim, porque ela precisa, e é algo direito, igual você falou, é o nosso direito, sabe? As mães precisam entender que não é só chorar e reclamar, que a gente sabe que é triste, é difícil, a gente sabe que uma mãe solo, sem uma rede de apoio, sem familiares junto, é muito difícil, mas
tem que lutar pelo que é seu direito. As crianças têm direito à creche, é estatuto da criança e do adolescente, a criança tem direito. Ah, mas daí não tem vaga na prefeitura. Se vira, é lei. A lei diz que ela tem direito. Então ela tem que ir lá, vai no conselho tutelar, vai no Ministério Público, vai aonde for, mas bata doído. Eu lembro que eu conversei com a Andreinha uma vez, a pastora Andreinha, ela tem um filho dela que precisa de cuidados Especial. especiais e, por direito, ela tem direito a uma pessoa acompanhando ela, né, a criança, na escola. Um ano teve, no segundo ano a diretora falou que ia tirar. Ela falou, não, vai tirar, é meu direito. Ela falou, mas não tem condições as outras crianças. Falou, as outras crianças lutem pelo dela. O meu eu consegui. Ela brigou, foi no advogado, conseguiu e não tiraram. Então, assim, às vezes a gente acaba se tornando permissivo demais, né, pastor? Assim, tá bom, não vou Sim. brigar. Não, a gente é cristão, mas a gente não é besta, a gente não é bobo, a gente não vai. Nossos filhos não podem, nossas crianças não podem perder, né? Se tem direito, temos que correr atrás. E eu tenho um outro pensamento também aí, pastor Júlio, para ajudar essas mães, a Associação Amigos de Bairro, Sim, pega o presidente aí, junta com esse conselho, saia de casa em casa, faz um abaixo-assinado. pega Gente, assinatura, uhum, vai atrás. né? Uai, Porque realmente, às vezes não tem, então corre atrás. Se tem demanda, né? Se tem necessidade, corre atrás. Então, assim, precisa, porque realmente, pastor, depois que o leite derramado caiu, não tem como chorar. Depois que não aconteceu tem. alguma coisa, depois que a criança some ou sofre um acidente, ou infelizmente acontece algo trágico que traz a óbito, e aí o choro não adianta, o que poderia ter sido feito não adianta mais, né? Não, e aí depois, pastor Júlio, se descobriu que esse rapaz que abusou dessa criança, matou essa criança, era uma pessoa que tinha saído há pouco tempo Nossa, da prisão, já tinha sido preso outras vezes pelo mesmo motivo. uhum. Então, quer dizer, Meu ficou ali Deus. sentado na porta, porque ele não tinha o que fazer, É, e aí, resultado, ele, na minha opinião, já é, né, um abusador, e eles não observavam esses detalhes, e a mãe, o rapaz é bonzinho, ele cumprimenta, quieto, a gente é passa, ele bonzinho, cumprimenta, ele é bonzinho. educado. Gente, mas o inimigo não vai mostrar a verdadeira cara dele de cara. Você precisa Não, ser com muita certeza. luz para você ter essa revelação. Com Então, nem certeza. A gente muitas vezes precisa, a gente que é luz não está com toda essa luz. a gente precisa Vamos pensar. vigiar, pastor, que eu também cheguei a ver. A gente falou primeiro de desaparecimento, mas aqui, ó, eu vi que a cada hora, pastora, no Brasil, 6 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual. Uma hora, Cada hora, a cada hora, 6 crianças de 0 a 17 anos são vítimas de violência sexual. E se a gente for ver, pastor, grande parte é de pessoas próximas. Quer dizer, igual a senhora falou, às vezes é o tio, é o vizinho que é bonzinho, que é legal, que todo mundo gosta, que todo mundo ama, porque o abusador não vem escrito na testa, abusador. O abusador não sai fazendo atos para todo mundo ver. Não, o abusador é o bom vizinho, é o bom amigo, é aquela pessoa que as crianças gostam de estar próximo, é aquela criança que gosta de cuidar da criança, e a gente precisa tomar cuidado, igual a senhora falou, a gente precisa buscar um dom de discernimento aí para Deus revelar. É isso que a pastora Fá falou. Isso são as que denunciam, né? Que é uma porcentagem pequena, porque é 6 por hora das que denunciam. Porque imagina os que não denunciam, que a gente vê aí que é escandaloso, que às vezes os pais não acreditam, ou se acreditam por ser alguém da família, acabam silenciando, escondendo. Não, a gente precisa vigiar. Então, assim, como a senhora falou, a gente precisa ter isso. Não é só o sumiço. Às vezes a criança não vai sumir, às vezes o cara vai abusar e a criança vai permanecer ali. E aí são aquelas crianças que vão ser machucadas física, psicologicamente e vão sofrer pro resto da vida esse trauma. Então a gente precisa vigiar as nossas crianças, né? Vigiar quem colocar em casa, né, pastora? e eu vou te falar uma coisa, pastor Júlio. Eu acho que eu fui um pastor meio fora da curva, tá, gente? Eu ensinava minhas mães solteiras, só para vocês entenderem, porque elas vieram mães solteiras para a igreja. Eu ensinava, não entre em casamento com qualquer um. Não Uhum. saia entregando o seu corpo para qualquer um. Não se engravide de qualquer um. Porque o homem que você trouxer para dentro de sua casa, os filhos poderão pagar o preço. Sim. Pastor Júlio, eu tive homens tão abusadores, tão psicopatas,
narcisistas. E mulheres tão apaixonadas, tão doidinhas, problemáticas, não quero usar essa palavra que a Bíblia condena, gente, desculpa, perdão. Tão problemáticas da cabeça. Porque Tão carentes, né? Mulher apaixonada é problemática, Sim. é doença. Que elas não acreditavam em mim, não acreditavam nos filhos. E eu vi esses filhos em particular por telefone, chorando comigo e dizendo, pastora Solange, é minha mãe, mas ela nunca mais me terá perto dela, porque ela confiou nesse homem e não confiou em nós. Pastor Júlio, só para você entender, eu tenho uma filha hoje. Se eu me caso amanhã, eu não confio em deixar ela com ele, seja ele o mais santo do céu e da terra. Só para você entender. Não, com certeza, pastor. Até porque eu estava vendo ontem uma reportagem, e porque esse tipo de gente, pastor, assim, coloca em todos os lugares, né? A gente precisa entender. Às vezes o pessoal julga, fala, o pastor estuprador. Não, é o estuprador que correu atrás de um cargo para se esconder, para poder abusar. Então, o abusador está em todos os lugares. Então, a gente não pode estragar um cargo, uma pessoa, por causa desse tipo de gente. Que esse tipo de gente, como a senhora falou, é narcisista. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Oi, perdão. Porque estão em todos os lugares. A gente tem que tomar esse cuidado. Eu estava vendo esse dia, eu estava comentando com a pastora Flávia. Um pastor saiu de São Paulo porque abusava das mulheres, abriu uma igreja lá em Goiânia, eu não vou falar o nome, porque ele é bem conhecido, abriu uma igreja lá, abusou mulheres de novo, a esposa dele separou dele, tiraram ele da igreja, ele abriu a igreja dele e, pasmem, mulheres que sabem que ele era um abusador foram atrás dele. Pastora, mulheres, não, ele é meu pai, ele é meu senhor. Eu falei, gente do céu, como que tá? É igual a senhora falou, pessoas que se apaixonam, mas é uma carência, né, pastor? Não só de mulheres, homens também têm. Mas acho que são pessoas numa carência tão grande que dão a vida do filho para poder cobrir aquela carência. Porque a hora que a gente vê na televisão a criança falando, adolescente, quando a gente aconselha pessoas que a gente fala, não, eu falei para minha mãe, mas ela preferiu acreditar na outra pessoa. Dói, machuca, porque o papel da mãe e do pai é proteger a todo custo, sabe? Então, assim, pastor, mas pode falar, pastora? A gente fica até meio engasgado aqui, né? Uma criança abusada, ela não será boa esposa, ele não será bom marido, ele poderá fazer com os filhos o que foi feito com ele, com ela. Porque ele replica, né? Vocês estão me entendendo? E tem outros casos que a pessoa não consegue se casar, não consegue amar ninguém, não consegue se aproximar, generaliza. Porque, olha, gente, não vamos generalizar aqui. Tem ótimos padrastos. Tem padrasto que é mais pai do que pai. Mas existem também, infelizmente, monstruosidades em todos os lugares. Sim. Então, assim, a pastora Flávia está falando, ó, igrejas, escolas, como são locais de muitos, são locais de números maiores, porque são onde tem mais concentração de crianças, né? Sim. Então, assim, e querendo ou não, e a gente cristão, amado, a gente precisa tomar cuidado. Eu falo isso muito na igreja, a gente precisa tomar cuidado, porque não é todo mundo que entra na igreja que é cristão, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Tá na igreja, tá, meu filho, pega no colo. Não, eu falo assim, não, meu Samuel, ele gosta de todo mundo na igreja, vai todo mundo que eu conheço, ele vai. Mas se chegar um visitante, eu não conheço a vida dele. Então, o que eu faço? Amo, abraço, cuido, mas o meu filho fica no meu colo, né? Até eu conhecer e Deus me mostrar quem ele é assim. Então, assim, para as mulheres, para os homens que estão em relacionamentos com casais que têm filhos, tomem cuidado, vigiem. A pessoa nunca vai demonstrar que ela é uma pessoa ruim. A gente sempre mostra o nosso melhor. Imagina um abusador, imagina alguém que tem prazer em espancar, porque não é só o abuso sexual, né, pastor? A gente viu esses tempos atrás, no caso lá de um prefeito aí, né, que a gente precisa falar nome, que espancava o filho da sua companheira, e a mulher, pelo poder e pelo dinheiro, permitia. Eu falo assim, gente, como pode? Como tá na cabeça dessa pessoa? A mãe vê o cara espancar a criança, chegar a ponto de matar, né? Porque matou o menino. Ela vê a criança cheia de hematoma, cheia de marca,
desnutrida, sabe? Com certeza a criança deve ter ido reclamar ou falar das agressões e a mãe, por status, por dinheiro, não fazer nada. Pastor Júlio, uma mulher, uma verdadeira mãe, porque existe aquela que procria, aquela que gera, pare, mas existe a verdadeira mãe. Pastor Júlio, uma verdadeira mãe, uma verdadeira mãe, presta atenção nisso, gente. Porque hoje existe mães que jogam a criancinha no rio, joga a criancinha no Lago da Pampulha, joga a criancinha em tudo que é lugar desse mundo, desse Brasil. Mas uma verdadeira mãe, pastor Júlio, ela é uma leoa. Sim. Ela acaba até cometendo erros para proteger a sua cria. Ela é uma leoa parida se mexer com a sua cria. Então, na minha opinião, dizer para mim que essa mãe tinha medo dele, não fazia porque tinha medo, não fazia porque não sabia, não fazia porque não via o olhar assustado de uma criança. Não o medo de uma criança. Por exemplo, se uma mãe tem um padrasto, se uma mãe tem um marido que é padrasto, e quando ela vai sair, a criança fala, mãe, não me deixa sozinha, não. Mãe, fica aqui comigo. Mãe, me leva com você. Já é o maior sinal que algo está errado dentro dessa casa. Com certeza. E como a Eu senhora estou dando falou, um dos maiores sinais que existe. E como a senhora falou, a mãe, aquela mulher de Deus mesmo, a pessoa que é mãe, não a genitora, né? Como a senhora falou, a genitora joga o filho no vaso sanitário da descarga. A mãe defende com a própria vida. E por isso que a gente vê algumas vezes, esses dias eu estava vendo uma situação aí também, que a mãe chegou no quarto, o homem estava nu do lado da menina dela de 3, 4 anos. Ela matou o cara, na hora do desespero, ela matou o cara. Ela dando entrevista falando, não sei de onde arranjei força, estou arrependida, não deveria ter feito, mas a cena que eu vi gerou em mim uma dor tão grande que o jeito dela foi isso. E eu falei assim, como que a gente pode julgar uma mãe dessa? Essa é uma verdadeira mãe, não que está certo ela matar, claro que a gente precisa entender nisso, mas assim, como que a gente pode julgar o sentimento dela de ver isso? Porque assim, eu imagino, esse é um sentimento que a grande maioria das mães verdadeiras sentiriam. Mas uma mãe vê isso e fechar a porta e fingir que não está vendo, essa pessoa já tá longe do nome mãe há muito tempo, né? Uma mãe permitir uma situação dessa, né, pastor? É por isso que eu estou dizendo para vocês, uma verdadeira mãe, o que é uma leoa parida, pastor Júlio? Vai estudar isso aí. Ela é capaz de tudo. Ela vai com tudo. Então, não me chame de verdadeira mãe, uma mãe que não enxerga, que não quer enxergar, que faz vista grossa, que está tudo bem, que está tudo bonitinho, porque o homem libera cartão, porque o homem libera boutique, porque o homem libera perfume importado. Sim. E às vezes, olha, gente, é deprimente. Mas o que eu quero dizer para as verdadeiras mães que estão nos vendo e ouvindo nessa hora, em nome de Jesus, não deixa uma criança comprar nada sozinha, não deixa uma criança ficar sozinha dentro de casa, não confie essa criança ficar com alguém que você não conheça muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo bem. Sim. Filha, mulher, não deixo na casa de ninguém, nem da minha família fica. Não. É comigo, vai viajar, filha, fica comigo. Vocês estão me entendendo, não? Então, filha, mulher, principalmente, é para andar com a mãe. É para ser ensinada desde pequenininha a trabalhar, a se cuidar, a se banhar, a se arrumar, a se proteger. É com a mãe. É com a mãe. A própria Bíblia diz que é a mãe que ensina uma criança, gente. É a mãe que gera, é a mãe que acalenta, é a mãe que protege, é a mãe que alimenta, é a mãe que cuida. E quando falta uma mãe? Eu vou provar, pastor Júlio, mais uma vez aqui para você o que eu vou dizer. Uma mãe, uma criança pode... É difícil para ela, mas ela pode ficar sem um pai, mas ela não pode ficar sem uma mãe. Com certeza. A mãe é... Porque, gente, isso é vínculo de útero, é vínculo... O cordãozinho umbilical ali, ó, grudadinho. Não tem como desvincular isso. Então, gente, uma criança, a pastora Flávia falou uma coisa verdadeira. O abusador, mais tarde, ele vai gerar abusadores, infelizmente.
É lógico que na quarta-feira eu estou lidando com igrejas, que é um trabalho que eu não queria fazer, mas Deus me trouxe a fazer, e eu vou fazer pelo Senhor, por mim e por quem quiser, eu vou estar falando sobre isso. Não vou falar agora, porque o assunto é outro. Mas cuidado com quem você... Hoje está uma pressa de líder, hoje está uma pressa de formar liderança. Não, hoje a nossa pressa é ser verdadeiro líder, é ser verdadeiro pai, verdadeira mãe, verdadeiro pastor, verdadeiro empresário, verdadeiro líder. Não tenha pressa em ter para Deus, tenha pressa em ser, porque aí o ser, ele atrai o ter. E se o ter chegar e o ser for bom, vai atrair mais, vai ser só bênção, vai ser de qualidade. E onde tem qualidade, tem quantidade com qualidade. É muito importante isso. Pastora, realmente, e a gente precisa tomar esse cuidado. A senhora falou de sinais que as crianças dão. E dá, pastora. Você vai ver que desde sempre parece que é o instinto da criança. Anteontem, o Samuel, eu saí de carro para ir na igreja arrumar alguma coisa lá. O Samuel caiu aqui e machucou o joelho. Qual foi a primeira coisa que ele fez na hora que eu parei o carro na porta de casa? Começou a apontar o joelho. Ele começou a mostrar que estava machucado. Eu olhei e falei assim, daí eu gritei. Falei, amor, o que aconteceu? Ela falou, ele caiu e ralou o joelho. Eu falei, não, porque ele machucou o joelho. Eu vi que a hora que eu cheguei, a primeira coisa que ele fez foi mostrar o joelho, pastor. Eles então, assim, falam. Eles falam. Então, eu imagino uma criança que foi abusada ali, eu acho que pode estar o medo que for, ela vai mostrar. Porque, querendo ou não, os pais são a pessoa em quem ela mais confia, então ela mostra. Então, que a gente, como pais, né, sejamos realmente atentos a esses sinais. Porque, realmente, tem abusadores que fazem um inferno na vida da criança, que a criança fica com medo tudo, mas pequenos sinais vão demonstrar. A gente precisa estar atento e parar de fingir que não está vendo. A gente está vendo e a gente vai ser cobrado nisso. Né? Eu, como pai, eu sei que eu vou ser cobrado pela vida do meu filho. Então, vigio, olho, grito, xingo, mas assim, o meu filho ninguém toca. Pastor, eu tenho uma criança na creche, eu tenho uma criança na escolinha, eu tenho uma criança que vai para a escola. Se essa criança chegou, o que a senhora faria como mãe, pastor? A senhora sabe pregar bonito, eu quero saber o que a senhora faria. Eu vou vistoriar a roupa íntima dessa criança. Sim. Eu vou dar banho nessa criança pessoalmente, vou observar como está os órgãos genitais dessa criança. Eu vou olhar o olhar dessa criança quando ela for para ir para a escola, eu estiver arrumando a lancheira e as coisas dela. Porque se uma criança estiver com o abusador e o abusador falar assim para ela, se você falar alguma coisa para sua mãe, se você falar alguma coisa para sua tia, para sua irmã, eu te mato, ela vai falar com os olhos. Sim. O olhar. Até a perícia médica nos ensina isso, gente, pelo amor de Deus. Que o morto, o corpo, ele fala, o corpo fala. Então, observa o olhar da criança, observa as unhas da criança, porque quando a criança fica muito nervosa, ela começa a comer unha, ela começa a sangrar e não percebe mais, ela começa a se mutilar. Sim. Começa a observar se a criança perde a fome, se ela come demais, se ela começa a jogar as coisas, ela começa a ficar nervosa, revoltada. Por quê, pastor? Porque essa é a forma dela dizer socorro! Porque, pastora, assim, a gente precisa entender que, agora você falou, tem que fazer uma vistoria completa. Assim, eu e a pastora Karen, a gente combinou. Claro que a gente não sabe o dia de amanhã, mas assim, a nossa pretensão é colocar o Samuel com uns 4 anos na creche, para que ele já vai estar falando, entendendo, e a gente vai explicar tudo para ele poder falar. Mas a gente não sabe a situação. Então, realmente, se a criança tem que ir por obrigação, o pai e a mãe precisa vigiar e perceber isso. Sabe por quê? Esse dia, a senhora falando aqui, eu lembrei que eu vi uma reportagem, sabe como a mãe descobriu que o filho estava sendo bulinado? Não chegou a ser um estupro, mas o tio da creche lá, que era um parente de alguém de lá, que já já tinha saído da cadeia por isso. Imagina a cabeça de uma pessoa que fala assim, meu parente é um abusador, vou botar ele para trabalhar na creche. Deve ser mais demente que não sei o quê, né? Deve ser mais inexperiente que não sei. Mas aí a mãe percebeu o quê? Que todo dia o filho trazia um chocolate para casa. Ele olhou um dia, um dia ela olhou um chocolate diferente, não foi o que ela mandou. No outro dia só o papelzinho, quer dizer que a criança comeu. No terceiro dia falou, filho, quem que tá te dando esse chocolate? Ela falou, é o tio da jardinagem lá. Daí falou, mas por que tá te dando chocolate? Que ele gosta de brincar comigo.
Dela, que legal, é seu amiguinho. Como que ele brinca? Ele me põe no colo e fica balançando. Daí falou, e onde que ele põe a mão quando você tá no colo? Daí a criança travou. Daí ela começou a conversar com todo amor, porque nessa hora a gente precisa entender que a criança não é culpada, ela é vítima. A vítima não pode ser acusada, né? Porque tem mãe que fala, por que você deixou? Você briga, xinga, a criança se sente culpada. Não, ela com todo amor descobriu, pegou, foi lá, fez a denúncia, fizeram, daí o delegado botou câmera, conseguiu pegar esse cara de novo. Falei que apodreça na cadeia e nunca mais sai de lá. Né? Que encontre Jesus lá dentro, mas morra lá dentro mesmo, com Cristo e vá direto para o céu. Né? Mas é assim, a gente precisa vigiar. Ela percebeu por um chocolate, pastor. Se ela não fosse uma mãe atenta, ela não tinha percebido. Até que ponto esse cara ia chegar? Não, e outra coisa, a mãe fala assim, mas a minha criança é muito pequenininha, pastora. Pega um bonequinho masculino que tenha um órgão sexual, uma bonequinha, né, ali feminina, e a criança mostra. Por exemplo, vários delegados já pegaram pessoas, porque ela falou assim, como é que foi? Aí chamou a especialista ali com criança junto, e aí ela mostrou, a criança pega o bonequinho e põe em cima do outro bonequinho, e ela explica. O titio começou me beijando aqui, titio depois beijou aqui, depois mexeu em mim aqui, depois tirou minha roupinha, depois fez isso aqui, mostrou com o bonequinho. Então, gente, presta muita atenção. O que nós não podemos ser nos dias de hoje, com todo respeito que eu falo isso, é mãe tapada, pai tapado, vô e vó tapado, nós não pode mais. Me perdoe a palavra. A gente não pode ser mais líderes tapados. Por exemplo, vai colocar um líder, seja numa creche, numa escolinha municipal, numa escola municipal, estadual, e numa escola eclesiástica, estou falando de igreja. Esse líder, pastor, primeiro, ele tem que sentar com o pastor verdadeiro, depois ele tem que saber todo o histórico da vida dele, ele tem que passar por pura libertação, pura interior. Depois, presta bem atenção, ele tem que ser observado. Depois, para ele trabalhar com criança, ele tem que ter um outro líder, outra coisa que um pastor faz, uma pastor pode fazer, poderá fazer, pelo amor de Deus. Não estou generalizando, gente, pelo amor de Deus, eu não gosto dessa palavra, desse modo de pensar, eu acho horrendo, mas, assim como eu nunca aconselhei uma pessoa sozinha na minha sala, irmã Nair Souza do Nascimento Chaves nunca saiu de perto de mim. Quando ela não podia, era Severina Alves da Silva, era Rita Pereira. Aí depois que foi vindo você, que foi vindo a pastora Flávia e outros mais, nunca aconselhei alguém sozinho. Sim. Foi ensinado, foi muito bem ensinado. Resultado, nunca se coloca um líder para cuidar de criancinha. Tem que ser 2 líderes, no mínimo, numa sala infantil, numa sala de juniores, numa sala de adolescentes. Vocês estão me entendendo? Não. Ontem eu vi uma menina que está começando a cantar com 15 aninhos, a mãe dela estava do lado. Para onde ela vai, a mãezinha está do lado. Exatamente. E uma menina que é a coisa mais linda que tem. Quer dizer, objeto perfeito para os olhos de Satanás e seus anjos para ser iludida, machucada, abusada e seja mais o que for. Mas aí a mamãe chega diante do céu. Deus, eu estou aqui. E ela chega diante do inferno e diz, eu estou aqui na frente do meu filho. Ninguém toca. Olha que mãe, pai, eu mostrando. Ninguém toca no meu filho. Ninguém toca na minha filha. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Não é, eu sei que não é fácil, mas não é impossível proteger uma criança. Não é. Não é. Porque quando Deus deu a graça para uma mulher gerar, para um pai também gerar um filho junto com essa mulher, Deus nos dá a sabedoria, o entendimento, gente, a ciência de como trabalhar.
de como trabalhar. Não, mãe, eu já sei sozinho comprar tubaína. Você não, você pode até saber, mas você não vai. Mas não vai por quê, pai e mãe? Porque tem alguém ali que pode pegar você, que é mais forte que você. Que pode ter alguém perigoso e a mamãe não está perto para te defender. Não é dizer para a criança não pode, mas é explicar o porquê não pode para uma criança. Ela vai entender, gente. É verdade. A minha filha, eu não posso falar a sua idade, né, que você não gosta. Ai, olha, a minha filha tem mais de 25 aninhos. Hoje ela falou, eu vou visitar tal pessoa. Eu falei, filha, mas à noite você não vai passar sozinha ali. Ela disse, não, pastora, é à tarde. Não vai, não vai. Pastora, mas peraí, ela agora é dona dos narizes dela. Não, ela é dona dos narizes dela, não. Ela não está na casa, ela não casou, ela não é dona dos narizes dela. Esse é o lado que os pais estão dizendo para os filhos. Vocês são donos dos seus narizinhos. Cada um é dono do seu nariz. Perdão, deixa eu corrigir o meu português aqui, que ele já não é bom, né, gente? Ele fica pior. E aí, o que acontece? Está mais fácil eu tirar a mão dos meus filhos, porque, gente, ser pai, ser mãe, dá trabalho. Não, eu não quero ter trabalho. Né? Então, hoje está muito fácil. A gente joga para casa da tia, joga para casa do tio, joga para casa do vô, joga para casa da avó. E um dia, Deus olhar para mim e para esse pai que me veio, para essa mãe, e dizer, pai, mãe, eu não dei esse filho para o tio, para a tia. Eu não dei para a avó. Eu não dei para o vô, para o primo. Eu dei para vocês. E agora, esse filho é minha herança. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E agora, diz o Senhor, vocês vão me prestar contas. Por isso que eu falei na oração hoje, pastor Júlio, para a minha vida e para a vida de quem quiser. Os patrocinadores, gente, eles recebem 4 mensagens e 4 orações por semana. Venha você também se tornar um patrocinador desse ministério. Eu disse o seguinte, pastor Júlio, que o pior tipo de pecado que existe é aquele pecado que você já se acostumou com ele, gosta dele, e para você ele é normal, ele não é mais pecado. Esse tipo de pecado nem Deus pode corrigir. Eu só posso corrigir aonde eu quiser, aonde eu enxergar e aonde eu der autoridade para ele, arbítrio para ele entrar e agir. A Aninha Siqueira está dizendo, Aninha, pastora, não é fácil criar os filhos. Não, mas você assumiu cada um deles, você andou junto. Eu viajei com você muitas vezes. E eu vi você junto com a sua filha, junto com o seu filho. Ela andou junto, gente. O problema dos pais é que eles não querem mais andar junto com os filhos. E é preciso andar junto, viajar junto, tirar férias junto, comer um lanchinho junto, conversar junto, chamar atenção aqui junto. É preciso, gente. É necessário ensinar, preparar para a vida, porque amanhã meu pai e minha mãe, eu não vou estar muito aqui. Então eu tenho muita pressa de ensinar as coisas para minha filha. Eu passei pelo Covid aqui, pastor Júlio, eu achei que, quando eu vi que eu não estava conseguindo respirar mais, eu disse, eu posso não voltar mais. É verdade. A gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, né, pastor? Isso me emociona. Quer dizer, nós temos que ter pressa em preparar os filhos, não é para a vida de qualquer jeito, não. Preparar filhos para Deus, para viver a vida que em Deus eles vão viver. Aleluia. Isso é muito importante, gente. Amém. E outra coisa, gente, mesmo dentro de uma igreja, para terminar, pastor Júlio, depois eu vejo se o pastor Júlio tem alguma coisa, se não tem, a gente para vocês compartilharem o máximo essa live hoje. Gente, em nome de Jesus, mesmo dentro de uma igreja, eu estou pregando. Com quem está meu filho, minha filha? Eu estou orando. Com quem está minha filhinha? Ela está na sala de criança, de vez em quando, dá uma olhada. Outra coisa, pastores, eu não tenho lugar para minhas crianças, para ter um culto. Então, eles estão ali fora. Observa se não passa carro. Coloca, pelo amor de Deus, uns 4, 5 diáconos
Gente, em nome do Senhor Jesus, prepare um dia por semana para os pais virem trazer os seus filhos para o santo culto, ter o culto das crianças, que a criança, pastor Júlio, é o bichinho de Deus que mais ganha almas para Jesus. Com certeza. Então, não confie em lugar algum. Seu filho é com Deus e com você, pai e mãe. Amém. E eu digo, terminando para os pais. Vocês sabem por que eu entendi na minha vida muito cedo que Deus era bom? Porque eu tive um exemplo de pai nessa terra. A coisa mais triste para a vida de uma criança. E eu ouvi de muitas. A senhora teve um exemplo de pai, mas eu não tive um exemplo de pai e um exemplo de mãe. Tenha coragem, pai e mãe, de perguntar para o seu filho e para a sua filha. Se você fosse um bichinho, que animalzinho, que bichinho você seria? Eu já ouvi muita cobra. Jesus. Então a gente precisa parar e pensar. A Rosimeire Aparecida de Oliveira está dizendo, pastora, minha filha tem 15 anos. Eu vou ainda, levo ela para a escola e converso muito com ela. Parabéns, Rosi! É uma das idades mais perigosas que existe. É dos 12, 13, 14, 15. Está certíssima. A Rosimeire está dizendo, e até meus filhos casados, eu ainda converso muito com eles para ficar de olho nos meus netos e onde anda. Certíssimo. Porque, gente, um filho só porque casou não ouve mais pai e mãe, já tem um nariz tão arrumado assim. Desculpa, gente, eu estou usando uma palavra feia, né? A gente não pode ser dono do nosso próprio nariz em idade alguma, nem diante dos nossos pais, nem diante dos nossos pastores, nem diante de um líder, de uma autoridade, gente. Toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado quando você disser, eu não preciso mais do conselho de ninguém, pastor, eu me basto. Eu já ouvi tanto isso na vida, vocês não têm nem noção. A Isaura dos Santos chegando, o Jailton Nunes chegando muita gente nova, muita gente bonita, mas bonita mesmo. Deus abençoe vocês, tá? Eu, terças, quartas e quintas, 12 horas, eu estou aqui ao vivo. Me perdoe até pelas palavras hoje, quando mexe com criança. Você quer ver mexer com a pastora Solange? É mexer com uma criança, com o junior, com o idoso, mexe muito. Mas me perdoa, tá, gente? Me perdoa. E mais alguém aí tem algum comentário? Pastor Júlio, mais alguma coisa ou podemos orar? Só para eu encerrar, pastora, e é bom que eu vou encerrar com um versículo, mas daí, e é bom porque eu não joguei no começo, para a gente não espiritualizar tudo, porque às vezes a gente pensa que é tudo obrigação do Senhor. Não, cuidar dos nossos filhos é a nossa parte. Esses toques que a gente deu, que a gente entregou, que a gente falou aqui, não é espiritual, não, é físico. É vigiar, é orar, é olhar, é cuidar, fazer tudo. Mas lá em Salmo 127, o primeiro versículo, e é só a partezinha B, ele fala assim, ó, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Amados, a gente precisa, assim, tomar todos esses cuidados que nós falamos aqui, mas, em primeiro lugar, coloque Deus como o vigia da sua casa e da tua família. E Deus sendo o vigia, nós faremos a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele, né? Aqui em casa a gente toma um costume, pastor, eu, a Karen e o Samuel, todo dia de manhã que a gente acorda, às vezes até antes de tomar café, eu falo pro Samuel, vamos orar? Ele vem correndo, senta no sofá, senta ao lado da mãe dele, bate a mãozinha assim chamando, a gente unge ele, ora por ele, eu unge a pastora Karen, eu oro por ela e ela ora por mim. E assim, o que a gente pede? O cuidado de Deus, porque se Deus não cuidar da nossa casa, pastora, não adianta. A gente precisa colocar Deus em cima. Então, colocar Deus acima de todas as coisas e fazer a sua parte. Porque se Deus te colocou como pai e mãe dessa criança, desse jovem, desse adolescente, é porque Ele confia em mim e em você. Ele nos deu força e discernimento para cuidar dessa vida, dessa herança que Ele nos entregou. Então, faça a sua parte, que Deus já está fazendo a dele. Deus já fez a parte dele em nome de Jesus. Amém, pastor? E uma outra coisa importante, gente, peraí que eu tenho que falar algo aqui sobre o Uber. Vamos pensar aí para você me ajudar. Sim. Quando é que me falta sabedoria, o conhecimento para entender. Quando a minha filha sai de Uber,
por exemplo. Então, eu sei que ela saiu e eu sei que ela chegou. Quando ela sai do Uber, ela me liga e os pais precisam ter essa observação, porque existe muita coisa errada também. Pastora, a Uber e o 99, ele tem um dispositivo no próprio, por exemplo. Se eu pego um Uber, eu posso mandar para a minha esposa para ela acompanhar em tempo real a localização, para ela ver se o carro realmente está indo para o lugar certo. Então, quem tem filhos aí que às vezes vão andar de Uber, claro que assim, se não me engano, menor de 12 anos é proibido andar sozinho no Uber. Então, assim, se é um pouquinho maior, você vai, pega isso, fica de olho, opa, peraí, saiu do lugar, já liga, né? Fica atento para você realmente poder, porque o Uber oferece, porque a Uber ela tenta, como uma empresa séria, ela tenta dar todo o cuidado. Então, assim, você pode compartilhar, diz que é compartilhar a viagem. Então, outra pessoa vai ficar olhando para onde você está indo. Então, compartilhe, como a pastora falou, entrou no carro, liga, saiu do carro, liga, né? Isso, então, vamos, gente, vamos aprender isso aí. Eu vou ter que aprender mais e eu quero ver se uma hora eu estou em Jacareí para ter umas aulas aí até com o pastor Júlio, para ele me ajudar, para ele me ensinar, porque agora, gente, a gente não pode confiar. Porque se ela saiu com o motorista, e o motorista sabe que eu tenho a placa do carro dele, que eu tenho o carro, que eu tenho o nome dele, que eu tenho os dados, isso aí já é meio caminho andado de proteção, abaixo de Deus. Vocês estão me entendendo? Né? E outra coisa, pais, o pastor Júlio falou uma coisa tão importante, eu reforço para terminar. Prepara uma unção, compra um azeite extra virgem, compra uma essência que vocês queiram. Primeiro consagra metade, ora muito na metade, sem azeite para colocar na comida da criança, na salada, no lanche, e a metade, aqui um vidrinho assim, você compra uma essência que vende na casa de produtos naturais. Eu não vou falar o nome, não, porque eles não me patrocinam aqui. Eu estou precisando de... Se patrocinar, a gente fala. Se patrocinar, a gente fala com uma alegria. Nardo, ou uma essência lá que você escolha. E você vai temperando devagarinho, vai cheirando e vai provando e consagra. Unge essa criança, unge as roupas dessa criança, a meia dessa criança, a caneta, o lápis dessa criança, a mente dessa criança. Não deixa de orar pelos seus filhos. Não deixa de consagrar até as roupas que você compra. Eu compro uma roupa, por exemplo, aqui em casa a gente tem esse hábito, a gente compra uma roupa, a gente primeiro lava ela e depois a gente unge, a gente passa e depois a gente unge ela e já começa a usar. Sim. Gente, tudo começa a consagrar a Deus. Não é só uma comida, não, que a gente não pode comer sem consagrar. Vamos vigiar esse lado. É o que ele falou, vamos orar pelos filhos, vamos ter um culto doméstico aí, pelo menos uma vez por semana. Os pais, vão orar no mínimo 1 hora por dia pela sua casa, seu casamento, sua família, porque esse filho vai estar em trânsito, vai estar numa escola, vai estar numa ginástica, vai estar, enfim, o apóstolo Paulo diz que a gente enfrenta a morte todos os dias, gente. Então, é muito sério, sim, gente. Tá bom? Hoje, infelizmente, nem na porta da sua casa você pode estar seguro. Hoje está uma moda de rachas, hoje está uma moda de tudo mais. Mas, ó, cada semana a gente vai falar sobre um assunto da semana, um título de jornal, o pastor Júlio vai me ajudar. Você entendeu agora, né, Sim, pastor. Eu preciso de um tema, eu preciso de uma ideia, e nós vamos trabalhar em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma ajuda mesmo. Pastor Júlio, ore por nós, filho. Vamos orar. Feche seus olhos, você que é pai, mãe, você que nos assiste hoje. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero mais uma vez te louvar, Senhor, por essa oportunidade de falar aquilo que o Senhor trouxe para nós. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que os dias são maus e, infelizmente, situações tristes acontecem com as nossas crianças. Como a gente viu algumas estatísticas hoje, os dias são maus. Tem crianças que desaparecem, tem criança sendo abusada, tem criança sendo machucada, Senhor. Mas nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, entra nessa casa. Entra nesse lar, Espírito Santo, e destrói, expulsa esse demônio. Destrói, Senhor, em nome de Jesus, esse principado que está sobre a região do Brasil, Senhor, e que tem tentado contra as nossas crianças. Nós sabemos que o inimigo tem lutado contra as nossas crianças todos os dias, Senhor. Mas nós te pedimos mais, Senhor, unge esse pai e essa mãe.
Senhor, dê discernimento para esse pai e essa mãe. Dê força, dê entendimento, dê graça. Senhor, em nome de Jesus, que nós como pais, Senhor, possamos nos levantar, como a pastora falou, como leoas recém-paridas, Senhor, para cuidar dos nossos filhos, a nossa herança, o nosso milagre. Pois nós sabemos que eles não são nossos, Pai, mas eles são do Senhor. E nós somente fomos chamados e escolhidos para cuidar deles. Que no dia da tua volta eu possa olhar para o Senhor. Que no dia da tua volta, cada pai e mãe que aqui estão possa olhar para o Senhor e falar: Senhor, está aqui, eu cuidei com todas as minhas forças. Eu orei, eu disciplinei, eu ensinei e eu não permiti que o inimigo tocasse. Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta verdadeiramente pais e mães de oração, que orem, intercedam e clamem pelos seus filhos todos os dias. Senhor, eu coloco essa mãe e esse pai que talvez tenham filhos na juventude e adolescência, que na infância talvez não tiveram o Senhor como Salvador e talvez essas crianças se perderam. Esse jovem, esse adolescente se perdeu. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, com teu poder e graça e salva, e liberta, e transforma, e restaura em nome do Senhor. Dê força para essa mãe e pai continuar orando e clamando, Senhor, todos os dias. Que não se cansem, Pai. Porque eu sempre digo que se um pai, principalmente se uma mãe desistir de um filho, já é do inimigo. Porque ninguém mais vai ter força para lutar por ele. Pai, que essa mãe nunca desista dos seus filhos. Mas entenda que o Senhor é Deus para fazer, transformar, salvar e mudar a história dessas vidas, Pai. Cuida das nossas crianças, Pai. Cuida das crianças do Brasil, Senhor. Todos os dias nós vemos notícias tristes. Dias atrás nós vimos sobre a ilha de Marajó. Como é triste aquela situação. Mas em nome de Jesus, o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus, missionários, que lá estão trabalhando e lutando, Senhor. E eu te peço, cuida, Senhor. Cuida das nossas crianças e sela o Senhor com teu sangue, em nome de Jesus, Pai. Pelas nossas crianças, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amores, se nós não tivermos um outro... eu vou continuar com esse tema semana que vem. Pastor Júlio, o tema é esse. Amém. Para onde foram os desaparecidos que nunca mais voltaram? É, Jesus. Nosso Deus. Crianças, juniores, adolescentes. Vai ser forte, hein, pastor? Tá todo mundo dizendo aqui, amém, amém, amém. Continua. Olha só. Nós vamos fazer uma pesquisa. Descobertas de desaparecidos. Para onde eles foram? Isso aí é assunto, gente. Eu já tenho dois pontos aqui para falar. Eu tenho. Eu sei, é triste. Dá uma pincelada, por exemplo. Tem crianças... nomes, mas eu vou falar. Em nome do Senhor Jesus. A gente precisa entender que assim, a gente precisa tomar cuidado. Tem crianças que estão sendo raptadas para usar os órgãos. Não. Mas não fala não. Não fala não. Deixa para semana que vem. Semana que vem. Eu só preciso que você me ajude num tema bom sobre desaparecidos. O que tem sido feito de vidas que nunca mais apareceram? E aqueles que nunca mais voltaram? Os que foram e nunca mais voltaram. É alguma coisa nesse sentido aí. Pastor Júlio é bom. Vamos embora. Deus abençoe vocês. Nossas lives são terças, quartas e quintas, às 12 horas ao vivo. Eu sei de dois pontos aí que hoje eu fiquei com vontade de falar, mas não sei porque Deus não me permitiu. Mas semana que vem eu vou falar. Eu vou falar. Amém. Em nome de Jesus. Não vou citar nomes, não vou citar
títulos, não vou citar religiões, eu vou falar, tá? Nossa, já lembrei um caso famoso, pastor, que aconteceu um tempo atrás. Vou procurar ele também. Isso, tá bom? Nós vamos falar de assuntos da semana, de assuntos que marcaram, de assuntos que não tiveram respostas, mas que espiritualmente Deus nos mostra. Amém. Gente, Deus abençoe todos vocês. Pastor Júlio Oliveira, gratidão. Amém, pastor. Gratidão. Venha você para esse santo ministério. Põe aí o telefone da marca, é o 12 988 45 2902. A Maris que pode usar o WhatsApp dela. É para você fazer um depósito. É para você mandar o Pix da sua idade. A sua idade é a oferta que você vai mandar. Pode fazer por um filho também. Pastor, eu tenho um filho no cigarro, na bebida, nas drogas. Pastor, eu tenho um filho que não me obedece. Primeiro põe o seu, como mãe ou pai. Pode pôr, se tiver condição, faz. A sua idade, a idade do seu marido, do seu filho, pode fazer. Se não tem, manda a sua idade, a idade de um filho, de um neto que você sonha que Deus arrume a vida dele ou dela. Gente, vai para a Torá de Milagres e nós vamos orar e Deus nos responde. A oferta da idade é a oferta da vida, gente. É colocando a vida do filho em sacrifício no altar de Deus, tá bom? É resgatar a vida dele ou dela, ou daquela empresa. Você pode fazer pela empresa, pelo casamento, pela família. É isso aí. Ele vai pôr nos dois lados e você entra lá que a gente vai te ajudar. E quando que sobe a sua oferta? Ué, quando sobe a sua idade. Aí teve alguém que falou para mim assim, se a minha idade não subir. Ué, aí eu já sei onde você vai estar. Bonito. Um dia eu chego lá, tá bom? Tá, vai demorar um pouquinho, um dia eu chego lá. Lopes Designer, entra aí com a gente, vem com a gente. Deus abençoe grandemente vocês, gente. Estamos precisando de empresas, estamos precisando de patrocinadores para esse santo ministério. Um grande beijo para vocês.